Olá, olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Pod Educar Sesc, o podcast oficial da Rede Sesc de Educação no Ceará. Eu sou o professor Douglas Menezes e estamos em mais um episódio falando diretamente do Sana 2025, parte 1. Sana que é um evento incrível sobre cultura nerd, geek, otaku, com todo um universo de histórias em quadrinhos e arte que a gente vai conversar aqui com um cara que, olha, eu vou dar só um pequeno spoiler aqui. É um ilustrador, quadrinista multipremiado, que eu já fiquei sabendo. É um cara que tem um trabalho pioneiro com todo o contexto das histórias e quadrinhos aqui no Ceará. Eu vou já perguntar também para ele, porque eu fiquei sabendo aqui que ele participou de algumas fundações de equipamentos, eu posso dizer assim, de instituições que elas dão uma cara cultural, uma cara diferenciada para a cena das histórias em quadrinhos aqui no Ceará. É isso mesmo, estamos com ele, isso mesmo, esperado, aguardado, JJ Marreiro. E aí, JJ, bem-vindo. Obrigado, Douglas. Obrigado, pessoal do Sesc, pelo convite, pela oportunidade de falar de quadrinhos, cultura e criatividade. Obrigado, nós que agradecemos. E esse é um podcast de educação. A gente está falando aqui com a audiência de professores, de supervisores escolares, mas também de um público da educação de uma maneira geral, de alunos. Tem uma galerinha aí já afinada, a gente escuta de vez em quando, né? Como é que a gente faz para ser quadrinista, para ser ilustrador? A galera faz essa pergunta. E aí, para a gente começar, eu queria bater um papo com duas perguntas que eu acho que elas, com certeza, alguém já deve ter feito essa pergunta para você muito, mas a gente pergunta isso em nome da nossa audiência. A primeira, como foi que as artes chegaram na sua vida? Ou como foi que você chegou às artes? E aí a gente pensou por ali que você também desenvolve um trabalho voltado para desenho para crianças, que eu acho que isso é um grande diferencial. Como é que é isso? Bom, vamos lá. Eu comecei o convívio com histórias em quadrinhos no círculo familiar. Minha mãe e meu tio sempre foram leitores ávidos de livros e quadrinhos. E durante a minha infância eu convivi com quadrinhos de Zé Carioca, Pato Donald, Mônica, Batman. E desenhava por curtição e sempre foi uma coisa que... sempre foi algo que me dava muita alegria desenhar. Eu me comunicava usando o desenho. E hoje eu vejo isso em algumas crianças, esse abandono da tela e o retorno ao papel, que é um momento importante de você se conhecer e se posicionar e se comunicar com o mundo. Quando você desenha, você está colocando ali a sua visão, o seu olhar, o mundo sob o seu prisma. E é muito diferente essa relação, porque é uma relação criativa, uma relação onde você cria, onde você é o dono, onde você não está sujeito a ser apenas receptor da mensagem, como a gente vê no convívio das crianças com as telas. O meu primeiro trabalho específico com história em quadrinhos foi por volta de... Trabalho mesmo, valendo. Sim. Né? Foi por volta dos anos 90, começo dos anos 90, quando eu fui chamado para ilustrar um material de informática para crianças. Mas quem me jogou nessa trajetória do desenho foi meu professor de biologia. Nossa! Professores de biologia fazendo isso, né? Pois é, o meu professor de biologia, ele era um cara com visão, ele viu que eu desenhava, ele viu que muitas vezes ele fazia uns rascunhos de alguma coisa estrutural, né, de fotossíntese e tal, e aí eu ia lá e desenhava a árvore com mais detalhes, com mais cuidados. Você lembra o nome desse professor? J. Coelho. Olha aí, que massa. E ele começou a enxergar isso e um belo dia ele me chamou e disse, olha, eu quero que você encontre comigo na sala dos professores. Aí eu fiquei com medo. Nossa, me lasquei, né? Me pegou desenhando durante a aula dele, né? E aí eu cheguei na sala, ele disse assim, João, eu assino JJ Marreiro, mas meu nome é João José. Sim. E aí, nada mais brasileiro, né? João e José. E aí ele disse, João, é o seguinte, eu tô fazendo uma cartilha de medicina, medicina natural, com plantas e tudo mais, e eu queria que você fizesse uma capinha para essa cartilha. Eu disse, nossa, olha aí que legal. Faço com o maior prazer e tal. Fiz, no outro dia eu entreguei, e aí, passados ali uns 2, 3 dias, o professor passou por mim no corredor e disse, João, sala dos professores, hein?
quero falar com você lá. Eita, agora sim. Agora eu me lasquei. Aí ele não gostou, ele vai me processar, vou pegar uma suspensão e tal. Aí ele chegou e disse, senta aí. Eu sentei, ele abriu a gaveta, pegou o envelope e me entregou. Disse, adorei seu desenho. Aí eu peguei o envelope, abri e disse, professor, tem um problema aqui, tem dinheiro aqui nesse envelope. Eu disse, claro, você não fez um trabalho para mim, isso é a sua remuneração. E aí caiu a ficha, disse, peraí, eu tô desenhando, o senhor tá bem da cabeça, o senhor tá legal, porque eu tô fazendo a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, o senhor tá me dando dinheiro, como é que eu vou largar o osso daqui para frente, né? E aí, esse foi um dos impulsos para eu começar a enxergar o desenho, as histórias em quadrinhos, o uso do desenho como ferramenta comunicativa, como ferramenta de educação, como ferramenta de design, de solução de problemas, e como profissão. Incrível. Acho que o seu relato, ele com certeza se encontra com o relato de muita gente aqui. Eu sou professor de biologia também. Olha aí. E aí, ouvir esse relato é muito marcante, muito bacana, porque eu também me deparei com diversos alunos que, assim como eu, quando crianças também desenhavam, né, estampavam suas ideias no papel. Isso é muito massa, ver que desde a infância ter esse estímulo, ter essa motivação faz toda a diferença. E falando um pouco mais da sua jornada profissional, de como você foi então se engajando com esse movimento, a gente pensou aqui alguns marcos que você tem uma participação pioneira, né? No primeiro estúdio de quadrinhos profissionais, aqui o primeiro fórum de quadrinhos. Como foi esse momento para você? Como foi esse engajar nessa primeira hora? Eu não sei dizer, essas coisas são meio naturais. Eu sempre gostei muito de quadrinhos, sempre gostei muito de contar histórias. Eu tenho alguns marcos desses curiosos. Eu estava lembrando que a gente tem aqui no evento um dos convidados que é um ator do seriado Jornada nas Estrelas, Star Trek Discovery, que também interpretou um personagem na franquia Harry Potter. Sim. Né? Em Jornada nas Estrelas, ele interpretou um capitão Lorca. Depois vem a ser vilão e tudo mais. Mas Jornada nas Estrelas está na minha história. Eu sou membro fundador do primeiro clube de ficção científica de Jornada nas Estrelas aqui do Ceará, que se chama Grupo Avançado. Nessa época eu conheci o Fernando Lima, que ainda hoje é meu parceiro, meu sócio, meu conselheiro, né? É um cara com quem eu tiro dúvidas, quem compartilho muitas produções. E ele me levou para a oficina de quadrinhos por volta dos anos de 1993. Lá na oficina de quadrinhos eu fui primeiro aluno, depois me tornei monitor, professor. A oficina de quadrinhos da UFC, que é um projeto de extensão do curso de comunicação da Universidade Federal do Ceará, criado pelo professor Geraldo Jesuíno. E graças a essa minha entrada na oficina de quadrinhos, eu conheci o Daniel Brandão, posteriormente o Geraldo Borges, e por extensão entrei em contato com o Mino. O Daniel recebeu um convite do Mino para montar uma equipe para produzir as aventuras do Capitão Rapadura, porque o Mino, ele tem muitas atividades. Ainda hoje ele é um cara que ele é roteirista, ele é publicitário, ele é empresário, ele é artista plástico, ele é desenhista de história em quadrinhos, ele é cartunista. Ele tem um leque de atividades e ele não tinha como produzir as histórias em quadrinhos que ele precisava para uma revista em quadrinhos exclusiva do Capitão Rapadura. Então ele pediu ao Daniel para juntar uma equipe, e aí eu tive a sorte de entrar nessa equipe junto com o Geraldo Borges, o Valdir Júnior Rodrigues, o Eduardo Ferreira, o Vitor Batista, e nós montamos as primeiras revistas em quadrinhos do Capitão Rapadura, que teve inicialmente 16 números, mas depois foi até o número 34 com outro nome, se não me engano, Almanac, Capitão Rapadura ou alguma coisa assim. Então foi uma revista que marcou época nos anos 90, porque ela mostrava um personagem que não deixava de ser super-herói, sim. Mas ele tinha um olhar, uma ginga diferente dos super-heróis tradicionais. Ele tinha o jeitinho cearense, ele tinha aquela cearensidade, ele resolvia as coisas com inteligência, com jogo de cintura, e ele chegou a ser apontado pelo Flávio Colim
um dos maiores autores de histórias em quadrinhos do Brasil, sem a menor sombra de dúvida. Ele foi apontado como um dos personagens que melhor representava a cultura brasileira nas histórias em quadrinhos, o Capitão Rapadura. Sim. Né? E daí, com o Capitão Rapadura, a gente produzia tiras, histórias em quadrinhos, ilustrações. Ao mesmo tempo, a gente precisava otimizar esse trabalho e levar as coisas que a gente sabia para mais pessoas. E aí a gente montou um estúdio. Eu, Daniel Brandão, Geraldo Borges, a gente montou um estúdio chamado Grafite Studios por volta de 1996 para 1997. E foi o primeiro estúdio profissional de quadrinhos registrado na junta comercial como estúdio de quadrinhos. Talvez, sabendo de todos esses outros detalhes que vêm junto da dor de cabeça que é você ter uma empresa, talvez hoje as coisas funcionassem de um jeito diferente. Talvez a gente não tivesse ido para a junta comercial. Mas funcionou bem durante muito tempo e abriu portas para a gente publicar em jornal, revistas do Brasil todo. E pensando em futuro para as histórias em quadrinhos, a gente bolou a criação de um curso de histórias em quadrinhos para passar para as outras pessoas o que a gente sabia de história em quadrinhos, o que a gente tinha aprendido muitas vezes na oficina de quadrinhos, às vezes na vivência, às vezes com um ou outro autor mais experiente que corrigia os nossos quadrinhos e tudo mais. Quando a gente começou a publicar nossos primeiros quadrinhos, Capitão Rapadura e Money Comics foi 3 vezes vencedor do HQ Mix. Sim. Na categoria de melhor fanzine. O HQ Mix é o Oscar das histórias em quadrinhos. Outro álbum que eu participei que também foi vencedor do HQ Mix foi esse aqui, o Gralha, o Artbook. Esse e que foi em 2015. Mas, como eu estava falando, a gente pensou em compartilhar o que a gente sabia com mais gente. A gente montou um curso de histórias em quadrinhos. Né? Foi um empreendimento que funcionou muito bem. A empresa da gente tinha esse viés de trabalhar a ilustração, trabalhar o quadrinho como solução de comunicação. Então a gente fazia quadrinho para publicidade, a gente fazia quadrinho para empresas, a gente fazia quadrinho para municípios, a gente fazia cartilhas, vários produtos relacionados ao uso da história em quadrinhos para transmitir uma mensagem. Muito massa, uma experiência marcante. Eu fui um dos que fui tocado pelo Capitão Rapadura na infância. Eu sou dos anos 90, nasci em 91, então eu recebi na escola a revistinha do Capitão Rapadura. Tem uma que é clássica, que era o Capitão Rapadura explorando alguns pontos do Ceará, e aí ele ia desvendando como enigmas. Isso ficou tão marcado na minha memória que eu tô lembrando ainda hoje. E eu me lembro que tinha um enigma que era Museu da Prainha, e aí ele corria lá voando, né, e pegava um determinado artefato. E a gente tá aqui com uma novidade importante, eu vou até mostrar aqui na câmera. Olha, exclusividade aqui pro Pode Educar Sesc, que é de fato, e aí com certeza o JJ vai poder dar mais detalhes, que é o primeiro folheto de cordel genuíno, com toda a caracterização que tem o folheto de cordel sobre o Capitão Rapadura, que é Capitão Rapadura apresenta as belezas do Ceará. E aí, como foi essa experiência? Eu voltei a trabalhar com o Mino recentemente em alguns projetos, e no meio desse bate-bola, que é a vida criativa quando você trabalha com uma pessoa, com o Mino, que é uma espécie de Leonardo da Vinci, sem dúvida, né? Eu tive essa ideia e propus a ele: Mino, eu tô com a ideia de fazer um cordel tradicional, bem caretinha, folhetinho, nos mesmos moldes dos cordéis mais tradicionais do Nordeste, com o Capitão Rapadura. Você me permite fazer esse projeto? Ele disse: na hora, meu querido, faça, vamos ver isso pronto. E aí foi materializado o cordel, foi lançado durante a exposição Mino por Inteiro, que foi um evento patrocinado pela J. Macedo na celebração dos seus 85 anos. Eles fizeram uma baita de uma homenagem ao Mino e ao trabalho do Mino, com 2 salas de exposição. No meio desse projeto tinha lá exposições de cartoons clássicos do Mino, livros, material de livro que o Mino produziu e escreveu, material feito dele para publicidade, artes plásticas, tiras, fábulas. Tinha lá a materialização do Capitão Rapadura numa estátua, e no meio disso tudo ainda foi lançada uma iniciativa chamada Jumento Parade,
que era uma celebração desse ícone nordestino que é o jumento, né, pelo ponto de vista de artistas cearenses. Então o Mino capitaneou essa equipe de artistas e ele convidou o Sinfrônio, que é um autor clássico de histórias em quadrinhos de humor e tiras, chargista de jornal, recordista durante muito tempo, o Rodrigues Júnior, o Valber Benevides, que é um dos maiores chargistas do Brasil, sem dúvida, na atualidade, o Daniel Brandão, perdoe se eu estiver esquecendo alguém, o próprio Mino e eu mesmo. E aí, quando eu recebi a notícia, foi um susto. O Mino disse: JJ, a gente vai precisar pintar um jumento. Mas como assim? São 6 jumentos feitos em fibra de vidro em tamanho real. Caramba, e eles vão ser customizados, cada jumento por um artista. E eu quero que você customize um jumento. Aí eu pensei assim, caramba, peraí. Que desafio, hein? Aí eu pensei, eu posso fazer um personagem meu? Aí você pode, meu querido, pode fazer, faça um personagem seu e tal. E eu fiz essa pergunta porque eu tenho um personagem que é um jumentinho, é um jumento azul, se chama Vanderlei, e ele é arauto de um super-herói. Porque os grandes super-heróis de verdade, eles não chegam do nada. Os grandes reis, as grandes rainhas, os grandes astros da música, quando eles vão chegar em qualquer lugar, eles são anunciados antes. Elvis Presley, antes de entrar no palco do show, ele era anunciado nos alto-falantes do hotel. Senhoras e senhores, Elvis está no prédio. E aí, só assim ele aparecia. E esse é o trabalho do Vanderlei. Apresentar novos personagens, apresentar tiras e apresentar super-heróis. Esse é o trabalho do Vanderlei. E ele trabalha para um cara chamado Super Sansão. O Sansão fez uma viagem da história para os tempos modernos, e ele chegou nos tempos modernos e ele disse: agora, que já que eu tenho todos esses poderes, eu vou ser um super-herói e eu vou ajudar as pessoas. Mas, Vanderlei, você me ajuda? Eu disse: claro que eu ajudo e tal. Então ele chega com esse apoio do Vanderlei, né? E quem conhece a Bíblia, quem conhece as histórias, sabe que ele massacrou, sei lá, um batalhão de filisteus com uma queixada de jumento, né? Só que agora o jogo aumentou de nível, porque ele não tem só a queixada, ele tem o jumento todo. O jumento inteiro. Muito bom, trocadilho, excelente. Olha, gente, está sendo uma conversa muito massa, a oportunidade de a gente estar aqui com um grande artista, e isso nos chama a atenção, até pro contexto do evento onde a gente está aqui, e aí tendo em vista esse momento onde a gente se questiona muito. A tecnologia está chegando cada vez mais presente nas nossas vidas, e o contato com mídias que fazem parte da nossa vida desde muito tempo, como a própria HQ, o próprio folheto de papel, tocar nesse material, explorar isso, traz pra gente uma reflexão muito profunda sobre quais são os impactos que as tecnologias, de uma maneira geral, estão trazendo. E aí, para você como artista, como é que você sente essa chegada, que não é tão nova, com certeza, isso é um movimento que já vem, mas que eu acredito que tenha se intensificado, sobretudo que a gente tem ouvido falar de IA, por exemplo, né? IA gerando imagem, criando imagem. Como é que é esse processo para o artista, por exemplo? Eu acho que eu só posso falar por mim, obviamente, né? E para mim as novas tecnologias são uma oportunidade de resgatar as coisas boas que a gente conhece. Você vê que os podcasts, eles são um resgate das velhas conversas que você tinha nos rádios, principalmente nos rádios AM. Já se você escuta FM, você não tem essa abertura de você poder conversar profundamente sobre um determinado tema, salvo talvez em uma ou outra emissora fora da curva, na FM. Mas isso é um tipo de releitura que acontece agora com os podcasts, dando espaço para conversa, espaço para a cultura, espaço para essa troca, que era uma coisa que existia no rádio, de você pegar isso e levar para as pessoas. Eu acho que a gente precisa abrir o olho e se apropriar da tecnologia, para usar a tecnologia para resgatar as coisas boas que nós conhecemos na arte e na cultura. Resgatar os cordéis, por exemplo. Hoje você tem um computador que você pode gerar uma imagem, ou você pode refinar uma imagem, ou você pega um desenho feito de caneta e você pode ampliar a qualidade daquele desenho de caneta esferográfica e tornar aquilo uma arte com maior qualidade para ser reproduzida, e aí você pode usar isso na capa do seu cordel. Você tem
Por exemplo, uma ferramenta que nem é tão evoluída, mas um próprio corretor de texto, né? Você pega o seu texto do cordel, você coloca no corretor de texto, passa aquela visão, já é uma maneira de você limar alguns equívocos. É óbvio que o corretor de texto ou a correção por algum tipo de ferramenta de inteligência artificial não vai ter a mesma sensibilidade de um bom corretor, de uma pessoa que estudou, que tem jogo de cintura, que vai poder dar um resultado mais humano para aquilo. Mas entre 0 e alguma coisa, eu acho que a gente tem que aproveitar o que a gente puder aproveitar para melhorar o que a gente tem para oferecer para as pessoas. Excelente, muito massa essa reflexão. E galera, eu queria só apresentar mais uma coisa para vocês, com licença, JJ. Eu vou pegar aqui esse card que ele estava ali na exposição da Vila dos Quadrinistas, deixa eu mostrar aqui para vocês. E eu fiquei fascinado. A gente está vendo aqui um artista que é o Gralha, e aqui ele tá numa atitude heróica. Ah, pronto. Ele tá aqui no álbum do Excelente. O Gralha Artbook. E essa cena é incrível, porque quem lembra brevemente da história sabe como foi dramático esse processo, né, de autoritarismo, de regimes que criaram sérios complicadores para a nossa vida e sociedade. E o Gralha tá aí trazendo então essa espécie de redenção, né? Como é que chega o Gralha na sua vida aí? O Gralha, ele foi criado em 1997, numa edição especial da revista Metal Pesado, editada, se não me engano, pelo professor Álvaro de Moya, lá em Curitiba. E a título do lançamento dessa edição comemorativa, foram convidados 10 artistas que frequentavam a Gibiteca de Curitiba, que era o Alessandro Dutra, José Aguiar, Antônio Éder, Jean Danton, Luciano Lagares, Nilson Miller, Augusto Freitas, Edson Corrazzo e Taco X. 9 ou 10 artistas. Esses caras foram convidados para criar um personagem que representasse a cidade de Curitiba. Assim como nós temos, desde 1973, o Capitão Rapadura representando Fortaleza, não só Fortaleza, mas o Ceará e o Nordeste, esses artistas de Curitiba queriam um herói que fosse um símbolo para a cidade deles. Sim. e que pudesse levar adiante essa valorização da cultura do local. Então eles pensaram que a cidade tem uma ave, que é a ave típica da região, e ela é a ave que é a gralha, que é uma ave que ela ajuda na proliferação das sementes das araucárias. E ela é um patrimônio do Paraná, na verdade. Então eles pensaram, vamos criar um personagem que tá uma super-heroína, a Gralhete, ou então a Mulher Gralha e tal. E alguém disse, por que não o Gralha? E aí eles fixaram no Gralha como um super-herói. Queriam fazer ele um pouco parecido com o Homem-Aranha, outros queriam fazer ele um pouco parecido com o Super-Homem. Ele teve várias versões, até que eles chegaram num consenso de que ele teria um visual específico, com um uniforme azul que lembraria um pouco o design das asas da gralha. Sim. E uma máscara que lembrava o bico, mas que cada autor, ao desenhar o Gralha, o desenharia no seu estilo. Então você tem o estilo do Antônio Éder, que é um cartunista na linha do traço mais humorístico, tradicional, como é o traço do Mino, por exemplo, que é um traço solto, redondo e tal. Então ele desenha o Gralha como um personagem de humor. E aí você tem o Edson Corrazzo, que desenha ele como um personagem como o Homem-Aranha, por exemplo, né? E no meio desses artistas tem um escritor chamado Jean Danton, que levantou a mão na reunião e disse assim, peraí, e se a gente fizesse uma brincadeira? Se a gente pensasse que o Gralha, além de representar Curitiba, ele fosse um resgate de um super-herói antigo, esquecido, que ninguém nunca conheceu, ninguém nunca no Brasil ouviu falar, seria um personagem chamado Capitão Gralha. Aí os caras pensaram assim, mas como é que seria isso? Ele disse, espera aí, eu vou fazer um texto e vou mostrar para vocês. E ele escreveu um texto que dizia o seguinte, que nos anos 40 existiu um autor chamado Francisco Ivertin, que criou um personagem e publicou do próprio bolso algumas tiragens
das histórias em quadrinhos desse personagem, porque ele estava influenciado pelos quadrinhos que estavam se tornando mais populares no mundo naquela época, que eram os quadrinhos do Super-Homem, os quadrinhos do Batman, os quadrinhos que estavam começando a ganhar as tiras de jornal e começando a encantar as pessoas. Isso era mais ou menos a era de ouro das histórias em quadrinhos, antes de 1940. A galera, cara, legal isso e tal, mas e se as pessoas entenderem errado? Cara, ninguém vai entender errado, ninguém vai nem ler essa revista. Essa revista vai ter o quê? 20 mil exemplares. Pouca gente, só colecionador vai ter acesso a isso. Então a gente faz um texto que é um factoide, não é um factoide de verdade, é uma criação meio publicitária pra gente divulgar a criação do Gralha. Os caras adoraram, embarcaram na ideia. O Edson Borratio e o Antônio Eder fizeram uma página emulando um estilo de história em quadrinhos dos anos 40, publicaram junto na matéria. Essa matéria saiu publicada na edição da Metal Pesado Especial em homenagem da Gibiteca aos 25 anos da Gibiteca de Curitiba. E aí, o que aconteceu? O editor, os dois editores da revista mandaram exemplares dessa revista para vários lugares do Brasil. E na semana seguinte que saiu a revista, os meninos receberam um convite do jornal da cidade. Os mais importantes jornais lá de Curitiba ligaram para os meninos e disseram: gente, esse Gralha é homenagem ao Capitão Gralha. Isso é uma coisa muito importante para a nossa cidade. Um personagem desse tem que estar no jornal. Vocês precisam entregar pra gente umas tiras pra gente publicar no jornal. Foi assim, coisa de imediata, de resposta imediata. Eles publicaram numa semana, em poucas semanas eles já estavam com um convite para publicar no jornal. E isso, todo artista de história em quadrinhos sabe o quão é difícil você abrir espaço nos meios tradicionais para publicar uma coisa nova, né? E você receber um convite vindo de cima para baixo, não tinha como não aceitar, né? E aí, o que eles fizeram? Bom, vamos fazer uma série de tiras, cada um faz aí as tiras no seu estilo e a gente pulveriza isso no jornal com o Gralha. Agora, o interessante é que o Gralha teve entrada no jornal graças ao Capitão Gralha. O Capitão Gralha continuou esquecido, mas de vez em quando alguém falava: olha, o Capitão Gralha, um personagem esquecido dos anos 40, sem saber que ele nunca existiu. Sem saber que o Francisco Ivertin também nunca existiu. E isso foi aumentando. Algumas pessoas começaram a pesquisar, tentar descobrir o passado do Francisco Ivertin. Foram várias vezes na Gibiteca de Curitiba, porque foi espalhada a ideia de que ainda existiam alguns exemplares perdidos das revistas do Capitão Gralha e estavam lá na Gibiteca de Curitiba. Então, de vez em quando aparecia alguém procurando exemplares e não existia. Porque não existia mesmo. Nossa. É muito doido ao mesmo tempo que é muito incrível essa história. É muito louco. A coisa cresceu tanto que por volta de 2010 ou 2012, o Antônio Eder, que é quem gerencia o direito autoral do Gralha e do Capitão Gralha, ele recebeu um convite de uma escola de samba chamada Camisa 10. E o cara responsável da escola de samba disse assim: olha, a gente quer fazer um convite para vocês, a gente quer o contato da família do Francisco Ivertin, porque a gente quer fazer o tema da escola de samba esse ano. A gente quer fazer o Capitão Gralha e o Francisco Ivertin, os heróis perdidos da nossa cidade. Aí ele botou a mão na cabeça e disse: espera aí, a coisa tá crescendo demais. Tá crescendo demais. Pouco depois disso, existem duas grandes premiações de quadrinhos no Brasil. Uma, que a gente chama de Oscar dos Quadrinhos do Brasil, que é o HQ Mix. A segunda grande premiação se chama Troféu Ângelo Agostini. O Troféu Ângelo Agostini, todo ano, escolhe um mestre das histórias em quadrinhos para ser homenageado por sua obra, por sua contribuição à cultura dos quadrinhos no Brasil. E acho que foi por volta de 2013 para 2014, o Francisco Ivertin foi agraciado com o Troféu Ângelo Agostini, de mestre do quadrinho brasileiro. Pois é. Galera, que loucura. Loucura. Então a coisa cresceu num ponto em que o Antônio Eder marcou uma reunião com os autores, juntou todo mundo e disse: gente, a gente precisa esclarecer isso, vamos levar a público,
porque tá indo longe demais. Ainda hoje, tem pessoas na internet, você se der ao trabalho de fuçar, você vai ver, tem fanáticos de história em quadrinhos que dizem que conhecem gente da família do Ivertin. Nossa. Tem gente que diz que tem trabalho acadêmico focado na vida do Francisco Ivertin, e que o cara existiu de verdade e que o Antônio Éder e os seus amigos estão fazendo uso indevido do espólio do saudoso Francisco Ivertin. Então, em 2014 foi lançado 2015. Na verdade foi 2014. 2014 o Jean entrou em contato comigo, o Jean Danton, que é dessa equipe, entrou em contato comigo e disse assim: Jota, eu falei com o Antônio Éder, a gente está com vontade de fazer uns desenhos de histórias em quadrinhos com o Capitão Gralha. E como a gente sabe que você tem uma leva meio retrô nas histórias em quadrinhos, você gosta de um quadrinho mais clássico, mais voltado para a Era de Ouro, a gente queria saber se você topa fazer uma história em quadrinhos do Capitão Gralha. Aí eu respondi para ele o seguinte: cara, não só topo, como eu já tenho a história feita. Porque quando eu vi essa história lá em 97, eu fiquei com aquilo na cabeça. Cara, esse personagem é muito legal para ele não ter uma história em quadrinhos. Eu vou fazer para mim. Fiz. Uns 3, 4 pagininhas, guardei na minha gaveta e deixei lá. Aí um belo dia me liga o Jean Danton e faz essa proposta. Eu disse: cara, já tá feita a história. Vou só dar um ajuste aqui pra ficar no tamanho das páginas do álbum e tudo mais. E assim foi. Em 2015 foi lançado esse álbum, mas quando foi lançado esse álbum, foi lançado também um meia-culpa da equipe de criação do Capitão Gralha, que era uma carta aberta ao público e um pedido de desculpa aos organizadores do Troféu Ângelo Agostini, aos organizadores da Escola de Samba Camisa 10 e tudo mais, aos estudiosos que não entenderam direito a brincadeira que tinha sido feita na revista Metal Pesado, e aí explicando que realmente Francisco Ivertin foi um cara que não existiu e tudo mais. E aí ficou tudo às claras. Quando a gente deixou tudo às claras, todo mundo já sabe que é uma brincadeira, agora vamos se divertir. E aí o Jean Danton escreveu a biografia do Francisco Ivertin. Poxa, ele escreveu um livro que é a biografia de Francisco Ivertin, que é um livro que a gente chama de flip-flap. Ele tem uma frente e quando você vira para o outro lado, ele tem outra frente. Então, de um lado, você tem a biografia do autor. E aí tem explicando como o Ivertin saiu da Alemanha quando criança e foi adotado por uma família de parentes em Curitiba e foi criado e naturalizado brasileiro, e quando se tornou adulto, com a política da boa vizinhança dos Estados Unidos, visitou os Estados Unidos, conheceu os estúdios do Walt Disney, conheceu o estúdio do Bob Kane, se tornou amigo pessoal do Bob Kane. Tudo isso mentira. Desculpa, tudo isso ficção. É bem legal a gente deixar clara essa distinção, né, entre a mentira e a ficção. A mentira, normalmente, ela tá mal intencionada. Normalmente a mentira, ela visa você a incorrer em erro para manipular você. Sim. A ficção não. A ficção quer que você viaje num mundo ficcional onde as coisas poderiam ser bem melhores. Do outro lado do livro se chama Francisco Ivertin, a biografia da lenda. Então explica como surgiu a lenda Francisco Ivertin. Nesse livro tem várias fotos do Francisco Ivertin que foram criações de computação gráfica, manipulação digital, com Photoshop. Eu que fiz. Nossa, as versões de fotos do Francisco aqui. Ivertin foram feitas por mim com algum auxílio do meu sócio e parceiro Fernando Lima. E aí tem várias fotos dele. Tem fotos dele em salão de festa, tem fotos dele com a família, no estúdio e tudo mais. Então, falta agora só o documentário, né? Pois é. Eu acho que essa história do documentário basta um empurrãozinho e aí vira documentário, vira filme, vira tudo. Vamos ficar aí na torcida. Foi essa primeira versão
das histórias de verdade. A primeira versão onde foram feitas histórias de verdade foi nesse álbum de 2015, chamado As Histórias Perdidas do Capitão Gralha, onde cada história tem uma contextualização do período histórico em que a história foi feita, né, relacionando momentos da vida do Francisco Yvertin com o personagem, com o que está sendo colocado na história, e com as histórias em quadrinhos como um todo. Cara, incrível. Gente, eu tô aqui sem palavras, até emocionado com tudo isso, a gente saber como a arte ela se aprofunda a ponto de criar histórias em diversas dimensões, em diversos sentidos. E eu acho, JJ, que isso também é muito potente, porque ressalta o grande potencial de criação que existe, né? A capacidade de engajar, de criar. E o Gralha traz uma mensagem nítida, uma mensagem explícita das lutas humanas pelo respeito à dignidade humana, pela valorização do ser humano, dos direitos humanos, que eu acho que é um recado muito claro para a sociedade contemporânea, né? Um momento em que a gente vive isso de uma forma muito sentida. A gente nunca pensou que a gente ia ver isso nos jornais, na internet, no mundo lá fora, voltando. Essa falta de respeito às escolhas, a falta de respeito à humanidade, a falta de respeito à pessoa humana. A gente vê em personagens de histórias em quadrinhos como o Capitão Rapadura, como o Capitão Gralha, como o Capitão América. São personagens que valorizam um resgate do valor à vida, o valor à sua integridade, o valor a você ser quem você é. E a gente precisa muito hoje em dia lembrar disso, a gente precisa se rehumanizar, a gente precisa espalhar mais isso, a gente precisa espalhar mais leitura, mais ciência, a gente precisa espalhar mais reflexão, quer venha essa reflexão de uma história em quadrinhos, venha de um livro, mas que seja uma reflexão que traga esse valor à vida, esse olhar para entender o quão é bonita a diversidade que está ao nosso redor. Em Jornada nas Estrelas, você tem uma filosofia que sintetiza muito bem isso, que é a filosofia pregada pelo Spock, que é a filosofia do Iddick, que é a infinita diversidade em infinitas combinações. Segundo o Spock, isso é a verdadeira beleza da vida. Sim. É a possibilidade de você ter coisas novas, de você se redescobrir, de você descobrir outros universos, e se relacionar de maneira positiva com tudo isso ao seu redor. Incrível. Acho que a gente deu a cartada, que não é final, já dando spoiler aqui. Vamos ter outras conversas, por favor, porque, gente, acho que esse episódio vai ser pouco pra gente conversar sobre muita coisa no universo da arte, no universo das HQs. Eu queria só agradecer, JJ, a sua disponibilidade por estar aqui com a gente, batendo esse papo. Com certeza nos enriquece muito, e a galera que está nos assistindo também, pela sua presença aqui, sempre conosco no Pode Educar Sesc. E senhoras e senhores, eu ainda tô tomado pela história do Francisco Yvertin, cara. Vocês, vou te contar, louco. Não tem como não. Muito louco. Senhoras e senhores, aqui em saudação ao nosso Gralha, querido e eterno Gralha. Esse foi mais um episódio do Pode Educar Sesc com o nosso querido artista JJ Marreiro. A gente te espera no próximo episódio. Curta, compartilhe. Vamos fazer o conhecimento girar. Valeu! Vida longa e próspera. Aí...